Olá, irmãos e amigos, que a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Nós iremos hoje refletir sobre a palavra de Deus. O tema de hoje é Quem governa o mundo? É um texto baseado em Salmos de número 2, do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler esse trecho na palavra de Deus, que está registrado aqui nestes Salmos. E nós iremos, então, proclamar aqui a vontade do Senhor e entender quem é de fato que governa o mundo. O texto que vamos ler é na Bíblia King James, a Bíblia atualizada. Este Salmos, ele começa da seguinte forma: Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: Façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. No seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu quem consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua posteridade. Tu as regerás com cetro de ferro, com um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor, e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho a adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos que nele depositam sua plena confiança. Amém? Muito bem. Hoje nós iremos falar sobre os Salmos de número 2. Nesse período nós estamos refletindo sobre o livro de Salmos, que é o livro de poesia, que era o inário de Israel. Em todas as reuniões de celebração deles, eles utilizavam esse livro para eles cantarem louvores a Deus, para eles celebrarem ao Senhor, para eles exaltarem ao Senhor. E esses salmos, na verdade, ele traz para a gente uma pergunta: quem controla o mundo? Então, é uma pergunta muito interessante, porque nos dias de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 5, capítulo 8, capítulo 10, nós encontramos algumas pessoas achando que eles podiam controlar o mundo. Eles achavam que com suas próprias forças, com seus exércitos, com suas alianças, eles poderiam vencer o povo de Deus e eles poderiam assumir o controle de todas as coisas. Eles achavam que Israel era apenas um intruso, um povo que tinha entrado e invadido suas terras e que eles poderiam facilmente ser expulsos de lá. Mal sabiam eles que Israel fazia parte de um projeto de Deus, dentro de um plano maior. Deus separou Israel como povo para dar testemunho do seu poder, para revelar a sua missão e a sua vontade aos demais povos, de tal forma que Israel sempre foi protegido por Deus. Então, esses salmos aqui, possivelmente, ele foi escrito logo depois que o rei Davi, ele assumiu, assim que Saul morreu, ele assumiu o governo de Israel, e naquele instante, segundo 2 Samuel, capítulo 5, diz que os filisteus se levantaram para guerrear contra Israel. Pensavam eles que pelo fato de ter um rei novato, um rei recém-impossado, eles teriam êxito, eles iriam tomar novamente Israel de volta, eles iriam expulsar aquele povo ou iriam subjugá-los. E o que nós observamos que no primeiro momento eles são derrotados, eles são colocados e vencidos pelo poder de Deus através da estratégia que Deus coloca no coração de Davi. Depois eles fazem aliança com outros povos, fazem aliança com os sírios, e enfim, existe uma organização, uma aliança de nações para procurarem destruir a Israel. E o que nós observamos é que Deus usa Davi e ele faz com que o rei Davi vença um por um. O que nós precisamos entender, e o que aquelas pessoas precisavam entender, é que eles não estavam lutando contra um homem,
Eles não estavam lutando contra uma nação, eles estavam lutando contra um plano estabelecido por Deus na eternidade. Se nós pararmos um pouco para pensar, Israel foi separado como nação ainda muito antes deles serem libertos do Egito. Ainda muito antes de ter nascido o primeiro filho de Abraão. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 12, que Deus manda que Abraão saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para uma terra que ele iria mostrar, ele mostra exatamente esta região onde Israel está estabelecido. E quando Deus faz a promessa a Abraão, ele diz que toda aquela terra, toda aquela extensão de terra seria dada aos descendentes de Abraão. E ali Deus começa a construir um plano, construir um povo, construir uma base para que fosse berço para o nascimento de seu filho Jesus Cristo. Então Israel servia de sinal para as demais nações. Mas o que acontece? As pessoas nem sempre elas entendem os propósitos e a vontade de Deus. E aqueles povos também eles não entendiam. E aí a razão que o salmista ele pergunta: por que os povos cheios de ódio se reuniram? Por que estão fazendo planos tolos tentando enganar a Deus? Os líderes das nações se reuniram e traçaram planos para derrotar o Senhor e seu escolhido. Esta foi a decisão que tomaram. Vamos quebrar essas correntes e acabar com essa escravidão a Deus. Então eles tinham tomado a decisão, eles estavam cheios de ódio, eles tinham se reunido, eles tinham feito planos tolos, eles estavam tentando enganar a Deus, eles tinham traçado planos para derrotar o Senhor e o seu escolhido, como se eles fossem tão poderosos assim, porque eles não sabiam de fato quem era o Deus de Israel. Eles pensavam que o Deus de Israel fosse como qualquer dos deuses que eles possuíam, daqueles deuses resultado da sua imaginação, mas não. O Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que governa todas as coisas. Logo, pensar em batalhar contra Deus era uma tolice imensa, era eles estarem sendo enganados. Tentarem derrotar o Senhor e seu escolhido era tentar dar murro em parede de ferro. Então era isso que estava acontecendo. Então, diante disso, como é que é a reação de Deus? Quando Deus olha o homem, o ser humano, que é a criatura de Deus, que é o ser criado por ele, que é o ser que ele sustenta, só para ter uma ideia, lá em Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que é o Senhor quem dá sustento a todas as pessoas, ele que dá sol, dá chuva a seu tempo, faz com que as pessoas colham. Quando Paulo ele é usado por Deus e faz um milagre, o Deus opera um milagre através de Paulo, os moradores daquela região, que está registrado em Atos capítulo 14, melhor dizendo, eles queriam sacrificar ao apóstolo Paulo e Apolo. Eles deram o nome deles lá dos deuses que eles serviam, e Paulo então se levanta e diz: não, nós servimos ao Deus dos céus e da terra. Deus tem sido tolerante com vocês durante esse tempo, porque ele espera que vocês se arrependam. Mas ele tem dado sol e chuva para vocês. Então, o que nós precisamos entender, e que o ser humano como um todo precisa entender, que se ele vive, se ele tem sucesso, se ele é próspero, se ele tem todas as condições necessárias de sobrevivência, isto é resultado da bondade e da misericórdia de Deus. Porque é Deus quem dá condições para que a terra produza. É Deus quem dá condições para que todo se alimente dessa terra. É Ele que dá a chuva ao seu tempo próprio, é Ele quem dá toda a plantação, toda a erva verde, é Ele que dá todos os frutos da terra, é Ele que dá todas as condições necessárias. Agora pense bem. Esse ser humano que é dependente totalmente de Deus, esse ser humano que precisa de Deus nessa proporção, ele pensa que ele pode se levantar contra Deus e ele pode traçar planos e derrotar o Senhor. Eu fico pensando muitas vezes, assim, analisando essa questão, eu fico imaginando como se fosse um bebê que ele depende do leite da sua mãe para a sobrevivência, e ele tentasse se rebelar contra a sua mãe. Ele tentasse fazer planos, se ele tivesse capacidade intelectual para isso, e ele quisesse se rebelar contra a sua mãe para derrotar a sua mãe, porque ele não concordava com as maneiras como sua mãe conduzia a sua vida.
Muitas vezes nós agimos da mesma forma. Todo o nosso alimento, toda a nossa subsistência, o ar que respiramos, tudo que possuímos vem de Deus. Então, por esta razão, que no versículo 4, diz que em seu trono no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Porque são planos imbecis. Nós vimos que já no nosso tempo, agora, depois do final do século XVII, início do século XVIII, os seres humanos eles começaram a afastar Deus da vida deles e a razão passou a ser o seu Deus. E eles anunciavam e proclamavam em altas vozes que iriam e anunciavam a morte de Deus, como se eles pudessem matar Deus, que nada mais é tirar Deus do coração das pessoas, impedindo com que as pessoas servissem e adorassem a Deus. Já passa-se mais de 200 anos em que começou esse movimento chamado movimento iluminista, e Deus continua firme e poderoso, agindo nos céus e na terra, e as pessoas continuam confiando nele. Então, hoje nós já estamos num período chamado período pós-moderno. As pessoas continuam fazendo planos e se rebelando contra Deus. Mas hoje elas entendem que elas não podem apenas viver pela sua razão. E elas buscam a espiritualidade. Mas essa espiritualidade delas, eles não querem que ela seja submetida a esse Deus criador dos céus e da terra. Então eles começam a criar deuses, eles começam, na verdade, a restaurar o paganismo, ou as religiões pagãs, para satisfazer o seu espírito, que nada mais é do que uma adoração direta a Satanás. Então eles deixam de adorar ao Deus do céu. Por isso que Deus ri e faz pouco dos seus planos. Mas diz que quando chegar a hora certa, Deus vai mostrar ao mundo a sua ira. O que está acontecendo é que Deus ainda espera que homens e mulheres se arrependam dos seus pecados, que homens e mulheres convertam dos seus maus caminhos. Deus está dando uma chance para essa humanidade, para ela se arrepender do seu pecado, para ela voltar para o Senhor, para ela se converter ao Senhor. Mas diz que vai chegar o momento em que Deus vai mostrar a sua ira. Os homens vão ficar desorientados com medo da ira de Deus. Quando nós lemos em Apocalipse, a partir do capítulo 6, nós vemos uma sequência de ações de Deus, de juízos de Deus, que serão derramados sobre a humanidade, mostrando para que eles tenham a oportunidade de se arrepender. E Deus vai derramar a sua taça, derramar a sua ira. Então o Senhor vai anunciar a todo mundo. Dele já tem anunciado que ele escolheu o rei, ele colocou o trono dele na cidade de Santa Jerusalém. No caso aqui, contextualizando, ele estava dizendo Davi tinha sido escolhido, mas só que Jesus Cristo, ele é o filho de Davi, ele é o rei eterno, da descendência de Davi, que Deus colocou no trono para governar para sempre toda a humanidade. Então, diante disso, nós precisamos estar atentos que quem governa o mundo, quem foi escolhido para governar o mundo, não foi nenhum homem poderoso, não foi nenhuma grande nação, não foi nenhum poder econômico, mas o Senhor Jesus Cristo. Ele escolheu o meu rei. E depois nós já encontramos, lá nos evangelhos de Mateus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus Cristo dizendo: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Quem governa as coisas é o Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Ninguém vai vencer ao Senhor Jesus. E Deus anuncia a vitória. Então ele diz assim, e o escolhido de Deus responde: vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor, porque ele me disse: você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação, hoje dou a você toda a sua glória. Jesus Cristo, no dia em que ele morreu e que ele ressuscitou, ali ele tomou nas suas mãos todo o controle das coisas, e ele passou então a anunciar o plano eterno do Senhor. O plano de Deus é salvar, é restaurar todas as coisas. O plano de Deus é regenerar o homem que está
vendido sob o pecado, que está dominado pelo pecado, que está influenciado por Satanás. E a obra, o grande plano de Deus é libertar o homem da escravidão do pecado, do domínio de Satanás e trazer para o reino do seu amor. Esse é o dia. Então, Jesus Cristo recebeu toda a glória, recebeu toda a coroação, para que ele pudesse triunfar sobre estas forças do mal, que é o pecado, que é Satanás, que é as suas hostes, que andam fazendo males para a humanidade. A Jesus Cristo ele diz: basta você pedir, e lhe darei todos os povos da terra como herança e o mundo inteiro como presente. Governa as nações com justiça e firmeza, com uma vara de ferro. Esmaga os povos rebeldes como se fossem vasilhas de barro. Jesus Cristo, ele recebeu a autoridade para salvar todos aqueles que creem nele. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 17, ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito de Deus é para que todos aqueles que creem em Jesus tenham a vida eterna. Mas também, diz assim a palavra de Deus, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, esse é o plano de Deus, o plano que ele anunciou, os planos eternos do Senhor. Ele amou, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo. Mas existe uma condição, e a condição é essa: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele veio para salvar, para governar, ele veio também para esmagar, para declarar juízo contra todos aqueles que rebelam contra o seu Filho Jesus Cristo, contra a obra gloriosa de salvação de Cristo Jesus. Então nós precisamos estar atentos. A obra de Jesus é uma obra vitoriosa. É uma obra vitoriosa dos dois sentidos. Para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que têm fé em Jesus, eles são resgatados, eles são livres, justificados do pecado, são livres da condenação do pecado, são regenerados, são adotados como filhos, são inseridos na família de Deus e passam por um processo de santificação, e eles terão vida eterna em Cristo Jesus. Mas para aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, também é a vitória de Cristo, porque estas pessoas que decidiram e que escolheram ficar sob o domínio de Satanás, no prazer do seu pecado, querendo viver intensamente toda a sua abominação, toda a sua rebeldia, toda a sua maneira vã de viver, eles receberão o juízo de Deus. Mas eu quero dizer para você que existe uma oportunidade. Nestes salmos nós encontramos, e Deus dirige a todas as pessoas. Ele dirige aos líderes do mundo, ele dirige aos reis da terra, ele dirige a todas as pessoas da face da terra. Vocês, reis da terra, sejam sensatos. Deus pede que as pessoas parem um pouquinho para pensar, para raciocinar, para perceberem que vocês são criaturas de Deus, que nós somos criaturas de Deus. Líderes do mundo, escute as palavras de Deus enquanto há tempo. E o tempo é hoje. O tempo é agora. Não existe outro tempo além desse tempo que Deus está oferecendo a nós. Escute a palavra de Deus enquanto há tempo. Nós não podemos ignorar esse chamado de Deus, esse convite de Deus para cada um de nós. Todas as pessoas, elas estão sendo chamadas para ouvir a voz de Deus. Então nós encontramos aqui nos Salmos, no Hebreus capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: por esta razão afirma, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito guiados por Moisés?
E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto, e a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso. Ora, não foi aqueles que mantiveram desobedientes, concluindo desse modo que não foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Então, o que Deus chama hoje a você é a crer no Filho de Deus, a crer em Jesus Cristo. Deponha suas armas, renda-se ao Senhor Jesus, saiba que é Ele quem controla o mundo. Você pode ter muito poder, você pode ter muita força, seja econômica, seja política, seja social, não importa a força que você tem, mas você não tem mais poder do que o Senhor Jesus Cristo. Ele governa e controla o mundo. Por isso, o convite da palavra de Deus é esse: sirvam obedientemente ao Senhor. Respeite a Deus e faça dele a sua fonte de alegria. Ajoelhe diante do Filho e beije os seus pés antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Deus convida a mim e a você a adorar ao Senhor Jesus, a reconhecer Ele como Senhor, a nos prostrarmos diante dEle, a nos curvarmos diante dEle, a nos humilharmos diante dEle, a não sermos desta maneira rebeldes, fazendo a nossa própria vontade. Então é isso que Deus chama esse convite. E por fim, Ele faz uma advertência: cuidado, isso vai acontecer muito mais depressa do que pensam. Tem muitas pessoas que pensam que tem todo o tempo do mundo. Nós estamos vivendo um período, que é esse período de pandemia, que acredito que já deu para muita gente perceber. Nesse período agora, essa doença ela não escolhe, ela não separa jovem, velho, criança, rico, pobre. Todos. Mostra para todos nós que todos nós somos vulneráveis, todos nós somos limitados, todos nós somos frágeis. Muitas vezes nós pensamos que temos muito tempo, mas isso pode passar mais depressa do que nós imaginamos. Então, nós precisamos voltar para o Senhor. Agora é o tempo de você se arrepender. Agora é o tempo de você se curvar diante do Senhor e reconhecer seus pecados. Agora é o tempo de você clamar por misericórdia. Agora é o tempo de você viver sob o governo de Deus. Sabe por quê? As pessoas que confiam nele serão felizes, muito felizes, conforme o versículo 12. Se você confiar no Senhor, você será muito feliz. Para concluir, nós dizemos que as lições que nós tiramos hoje desse salmo é a seguinte: o homem pode se rebelar como quiser, o homem pode fazer planos contra Deus, contra o seu povo, ele pode até ter êxitos temporários. No entanto, vai chegar um dia que serão envergonhados. Todos nós precisamos saber que Deus é quem governa o mundo. Através de Jesus Cristo, Ele apresenta ao mundo o seu plano de salvação, pois Ele entregou Jesus Cristo todo o poder no céu e na terra. Esse tempo que as pessoas estão vivendo sem o julgamento de Deus é nada mais, nada menos do que a misericórdia de Deus. Vai chegar um dia em que Deus vai julgar o mundo com justiça e ninguém vai escapar. Não vai ter tempo, não vai ter mais uma segunda chance. Quando Deus manifestar o seu juízo, não vai adiantar gritar por misericórdia, não vai adiantar mais clamar, não vai adiantar fazer mais nada, porque a porta da graça terá fechado e você não terá segunda chance. Vamos fazer isso? Vamos entregar nossas vidas ao Senhor? Vamos fazer uma reconciliação? Vamos reconhecer que Ele é quem controla o mundo e vamos deixar Ele controlar as nossas vidas hoje? Que tal fazer isso? Fica aqui o desafio para a sua vida neste momento. Muito bem, nós chegamos agora ao final. Nós iremos falar com Deus, nós iremos orar com Deus. E eu quero, nesse momento, desafiar você que ouviu a palavra de Deus, você que foi tocado por essa palavra, você que foi desafiado por essa palavra, a se render ao Senhor Jesus, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você pergunte, mas o que eu tenho que fazer para entregar minha vida a Cristo? A Bíblia diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 10,
E o versículo 9 diz assim: se com teu coração crer e com a tua boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, verdadeiramente será salvo. Então o que você precisa agora é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo para sempre. Se você crê dessa maneira, abra sua boca e diga comigo: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio que Jesus está vivo para sempre e que ele é o meu Salvador. Amém? Feito isso, vamos orar ao Senhor. Santo e soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu oro a Ti, Senhor, agradecido por Tua bondade e misericórdia, agradecido por Teu amor, agradecido, meu Deus, porque o Senhor tem se revelado a nós e tem nos dado condições, ó Deus, de vivermos plenamente para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai, nesse momento eu oro com esta pessoa, meu Deus, que arrependido chora pelos seus pecados e ela quer, meu Deus, viver sob o Teu senhorio, mas ela não tem tido força, ela não tem tido condições, ó Deus. Agora ela suplica ao Senhor a Tua graça, mas ela acabou, meu Deus, de declarar que no seu coração ela crê, e ela abriu a sua boca para confessar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, meu Deus, eu peço que nesse momento seja gerado fé nesse coração, nesse momento haja regeneração, haja dado condições para que ela possa se arrepender e ela mudar de rumo, ó Deus, que a partir de agora a sua vida tenha uma guinada, que ela volte para o Senhor, que ela viva sob o Teu governo, que o Teu Espírito Santo entre nesse coração, arranque todas as ações do mal, tudo que o inferno tinha colocado na vida desta pessoa, tudo que o mal tinha colocado na vida desta pessoa, que agora seja tirado dela. Todas as possessões malignas sejam tiradas. E agora o Senhor tome posse dessa vida. Assuma o governo e o controle dela, Senhor, para a glória do Teu nome. Que ela seja liberta pelo poder que é em Cristo Jesus. Eu oro agora e sempre. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.